Alô galera, resolvi gravar esse vídeo para explicar um pouco sobre a volta do SPT Esportes, né? Por que o SPT Esportes voltou ativa e qual é o nosso propósito para fazer transmissões, enfim, para levar o futebol tocantinense em frente. A gente parou de trabalhar com transmissões mais ou menos em março, abril de 2023, porque o projeto, a gente tinha uma empresa e a gente viu que não era viável economicamente. Não ia dar lucro à empresa. Eventualmente algumas transmissões davam lucro ou não, mas não era uma atividade econômica que pudesse ser um meio de vida. Pelo menos para mim não, e eu entendi que talvez enquanto narrador tal, mas depois eu entendi que não vou gastar de tempo e dinheiro nesse projeto, porque o futebol tocantinense tem um número muito restrito de pessoas que gostam, porque o Tocantins não é um estado que tem muito populoso. Então acabou que a gente, enfim, gostei muito de fazer, enfim, aprendi muito, mas não era viável economicamente. Ah, mas por que tu voltou, Júnior? Então, em outubro, novembro do ano passado, o Pedro Matos me procurou, que foi sempre um parceiro. O Pedro Matos tem uma outra parceria num programa de rádio. O Pedro Matos, ele é da reserva da Polícia Militar Tocantins, então ele não precisa, ele tem um bom salário, não precisa fazer de um projeto de esportes um meio de vida. Não era o meu caso, eu precisava ganhar dinheiro com alguma coisa, enfim, uma outra situação. E eu falei para o Matos, é o seguinte, eu vendi um pouco do equipamento, estou disposto a gente conversar e tal, mas vamos fazer o negócio acontecer, vamos ver se vai dar certo, transmissões, se a gente consegue fazer, se a gente consegue montar uma equipe, começar a treinar uma equipe, e depois a gente vê o que a gente vai ser do futuro. E foi assim que a gente fez, eu até comentei com algumas pessoas, mas nunca vim falar, não, ó, estamos voltando com isso, essa é a proposta, porque a gente não tinha, a gente focou primeiro em fazer uma transmissão, e eu quis deixar o Pedro Matos se envolver, que antes ele era comentarista, chegava lá no horário do jogo, fazia parte dele, muito bem feito, mas não tinha todo o envolvimento porque a empresa de fato era minha. E eu fiz questão dele aprender, entender como é que é o processo, o que envolve o bastidor de uma transmissão, e não é pouca coisa, né? Desde de autorização de direito de imagem, um monte de coisa que envolve esse processo. Tentar viabilizar financeiramente. E ele entendeu, viu e viu que não é fácil também, né? Não é fácil. E a gente chegou, no decorrer foi chegando próximo da transmissão, com algumas conversas, a gente chegou a uma conclusão do qual é o objetivo do SPT Esportes daqui para frente, enquanto uma equipe de transmissão. E, enfim, a gente chegou a uma conclusão que a gente não vai mais ser uma empresa que visa lucros, porque não é viável economicamente, né? Respeito os projetos que tentam, por exemplo, a gente tem alguns projetos aqui no Tocantins que acabam sendo viável, né? O pessoal do Esporte Mais, que tem uma boa parceria com a Rádio Unitins, consegue viabilizar através disso o programa, mas isso foi graças a muito trabalho e muito esforço deles e anos no esporte. Eles sofreram muito para chegar no estão e conseguem levar o futebol tocantinense. Tem o pessoal do RR mais lá do sul Tocantins, por estar praticamente sozinho, mais ou menos nesse segmento, consegue ter um espaço. Aqui em Araguaína não acontece isso. Tem o pessoal do show de bola que consegue fazer viável economicamente, muito por causa da linha editorial que eles usam, que é uma linha editorial que eu não vou fazer, que não me proponho a fazer. Enfim, respeito quem faz, mas discordo e, enfim, tá tudo bem. Mas se eles conseguem viabilizar através da linha editorial que eles têm a questão do esporte. A gente não. Então a gente resolveu transformar num projeto social, que tem 3 objetivos muito claros. Nosso projeto social. O primeiro objetivo, que é o mais importante, o principal, é divulgar o esporte tocantinense. A gente vai divulgar o esporte tocantinense com o nosso canal, e vai tentar levar transmissões, programas e matérias da melhor maneira possível para divulgar o esporte tocantinense. Segundo objetivo, formar novos profissionais. A gente conseguiu formar, por exemplo, alguns profissionais na área e conseguiu formar com aquela linha editorial que a gente acha que é adequada. Repito, respeito as outras, mas eu acredito que muito nessa linha editorial, apesar de a gente estar numa enxurrada de comentaristas torcedores, né, identificados, eu acredito muito numa linha editorial diferente, que trata aquilo como notícia, como informação e com seriedade, e sem deixar de lado o entretenimento. Mas enfim, essa segunda linha, formar novos profissionais, treinar, dar oportunidade. Enfim, estamos começando com o Danilo na operação, o Nonato, que é um juiz já no final da carreira, vai trabalhar como
comentarista esportivo em algumas transmissões, o Luiz Carlos na locução. A gente vai fazer esse trabalho para ajudar a entrar novos profissionais no mercado, porque a gente acredita que isso pode ser de valia, inclusive, para o esporte tocantinense. E o terceiro motivo e objetivo é dar oportunidade de alguns profissionais consolidados ou que estão se consolidando a ter uma renda extra, porque sim, a gente não vai fazer por ser um objetivo de um projeto social, não quer dizer que vai ser de graça. Pelo contrário, a gente precisa criar mecanismos para sobreviver o projeto e para sustentar. Uma transmissão custa dinheiro, ela não é de graça, e a gente não tem condições de estar arcando. Eu e o Pedro Matos que vamos estar à frente desse projeto. Então a gente vai viabilizar através de parceiros, de parcerias. A diferença é que não é mais uma empresa do júnior que quer obter lucros, enfim, tanto é que eu estou com outros meios de vida, não vou estar tão presente no projeto como tive lá atrás, mas vou participar muito, porque entendo, preciso buscar outros meios de vida e fazer disso uma coisa que possa render frutos, né? E vamos buscar parcerias, né? A gente entende que talvez até o fato de ter essa pegada a gente consiga ter algumas parcerias com esse objetivo. E assim, vamos tentar transmitir o maior número de campeonatos, de jogos, e ter o maior número de parcerias possíveis. E repito, com a questão do projeto social, não quer dizer que vai ser de graça, mas pelo contrário, o projeto precisa ser viável do ponto de vista de poder remunerar, por exemplo, os profissionais que vão dedicar tempo. Por exemplo, a gente vai precisar de um operador e de um programador que dedique aí 20, 30 horas por semana no mínimo para o projeto, porque tem muita coisa que envolve e essa pessoa precisa ser remunerada. A gente vai precisar de várias situações para o projeto andar, que antes eu arcava enquanto visando ter lucro, e hoje a gente vai precisar criar parcerias e vinculações, mas a nossa ideia é agora transformar num projeto social e levar o esporte tocantinense da melhor forma possível. E uma ideia, um sonho que eu tenho é colocar na mesa para discussão imprensa tocantinense de esportes, clubes e federação, para a gente poder discutir um formato que seja viável para todo mundo, para que os clubes possam ter uma renda maior também através das transmissões, para que as empresas de comunicação que fazem transmissões possam ter mais renda e a federação possa ter um esporte com mais divulgação. E esse é o caminho, é a gente sentar na mesa e tentar discutir. Certo, gente? Obrigado pelo carinho, obrigado pelo retorno nessa primeira transmissão, nessa volta. Vai começar a vir conteúdo aos poucos. A gente não vai ter o mesmo ritmo de antes, porque, óbvio, a gente precisa entender que cada um é diferente, né? Por exemplo, o Danilo está começando, tal. Antes, o Ayrton trabalhava semana toda só em função de ajudar e produzir conteúdos para a gente. Hoje, a gente não tem essa condição ainda, mas vamos buscar essa condição através de parcerias. Certo, gente? Um abraço, obrigado pelo carinho do retorno. Um abraço e até mais. Fui!